Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Esse é nosso segundo vídeo da série de vídeos sobre Grabovoi. Se você já ouviu falar de Grigori Petrovich Grabovoi, você está no lugar certo. Se não ouviu, também está no lugar certo. Na verdade, você está no segundo vídeo e eu recomendo desde já que você assista ao vídeo de introdução, para que você entenda quem é Grigori Petrovich Grabovoi e o que ele traz por trás das sequências numéricas e das sequências de dígitos que são colocadas ou ditas como transformadoras, né? Ou até milagrosas. Muito bem, no nosso segundo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a consciência, sobre norma e sobre como utilizar corretamente as sequências. Eu sou o Tânios, da geração quântica.com, e eu quero muito agradecer a sua presença por você estar aqui hoje assistindo esse vídeo. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui hoje prestigiando o nosso canal. Então seja muito bem-vindo e eu espero que você aproveite cada informação e cada minuto que for possível estar aqui comigo. No caso de você não ver nenhuma utilidade, simplesmente jogue fora. Agora, se servir para você, aproveite e tenha suas próprias experiências, tirando suas próprias conclusões. Para iniciar, vamos falar um pouco sobre a consciência humana. Segundo Grabovoi e muitos outros pesquisadores e estudiosos, a consciência humana ela é uma ponte entre o nosso plano material e o plano conhecido como plano energético ou plano espiritual. Dentro dos estudos, quando você altera o seu estado de consciência, é muito possível que você modifique a sua mente. E quando você modifica a sua mente, as ações e os acontecimentos ao seu redor, eles também se modificam. E uma vez que você está sempre presente, você é, com certeza, o responsável por essas mudanças. Você imagine hoje que a norma que é dita por Grabovoi, ela é como se fosse um foco muito importante que nós devemos ter em relação àquilo que é natural, aquilo que é normal, o estado natural em que as coisas surgiram ou foram concebidas. A harmonia e o retorno à norma são metas muito divulgadas por Grabovoi, ok? Bem, dentro do processo de pilotagem das sequências numéricas, que assim ele o chama, nós temos algumas reflexões a fazer sobre isso. Ele coloca muito nos exercícios de execução, e eu vou fazer uma passagem muito breve para você entender. Ele fala de você imaginar uma luz vinda do alto. Eu coloquei aqui um desenho que talvez fique nítido ou não para vocês, de uma luz projetada do alto. E dentro desta luz, você aqui projeta uma esfera, que eu representei aqui, uma esfera que se fosse uma esfera branca na cor prateada. Essa imaginação é algo que Grabovoi exercita muito. Ele diz que nós somos seres muito imaginativos, nós temos a capacidade de imaginar as coisas e até de imaginar figuras, imaginar situações, etc. Mas quanto mais imaginativo nós formos no processo de pilotagem ou de utilização dos códigos, melhores são os resultados. E nós vamos falar um pouco mais também sobre a questão imaginativa. Dentro desta bola, dessa esfera prateada que Grabovoi nos sugere, e aqui eu tentei ilustrar da melhor forma possível para vocês, nós podemos muito bem fazer a projeção da nossa sequência numérica desejada. Mas ele nos recomenda, e aí eu representei nessa figura, que nós possamos sempre imaginar o planeta Terra na nossa primeira visão. Então, na sua primeira visualização, tente enxergar o planeta Terra, a humanidade plena, a humanidade feliz, um desenvolvimento harmônico fundamental e principalmente a salvação global. Essas são coisas que ele coloca de uma forma muito sincera, porque ele entende que quando nós estamos desejando, em primeiro lugar, o bem a toda a população, os nossos pedidos, os nossos desejos e as nossas vibrações,
elas são mais rapidamente realizadas. Você pode se imaginar na sua projeção ou a pessoa com a qual você quer atuar em relação aos códigos que você escolher, e aí dentro da sua esfera você, neste caso, projeta o código. Nesse caso eu coloquei o código do amor incondicional, que é o dígito 888-912-818848. O significado desses dígitos e as sequências que nós utilizamos, nós vamos falar no nosso terceiro vídeo. Nós vamos colocar alguns códigos para vocês, alguns são muito conhecidos, mas existe uma razão, uma ordem e uma energia que tem que se entender ao redor desses números. Todos vocês sabem que eu sou um estudante de numerologia e que também estudo física quântica. Grabovoi tem uma relação muito íntima com ambos. Por tratar a energia dos números com muito respeito, ele coloca de forma muito científica até a forma como ele montou esses códigos. Mas as sequências que ele nos coloca, na verdade, até nos discursos que temos acesso, ou nas palestras que ele faz, ele diz que essas sequências já estão ativadas. Então nós não precisamos nos preocupar em relação ao porquê da sequência. Mas mesmo assim, vale a pena a gente investigar um pouco mais, entender um pouco de quais são as razões por trás desses números. E se você é uma daquelas pessoas curiosas que quer saber o porquê das coisas, até mesmo antes de praticar, eu tenho certeza de que você vai gostar muito do que vem pela frente. Muito bem, quando você termina de fazer a sua projeção nessa esfera, desejando para a humanidade, por exemplo, o amor incondicional e fazendo todos os seus desejos comuns, aqui na esfera você pode colocar os seus desejos, as suas intenções pessoais e passar a trabalhar com a imaginação. A esfera pode ser reduzida, por exemplo, para caber dentro do seu corpo, para ir até um órgão que precisa ser trabalhado, mas lembre-se que o processo imaginativo, ele é todo seu. Muitas pessoas ensinam técnicas de como imaginar melhor, de como obter melhores resultados em relação a essa projeção que eles chamam de processo de pilotagem ou estado de pilotagem, onde você está pilotando, na verdade, essa esfera iluminada, né? E que depois você devolve ela para o universo, devolve do alto, do infinito, de onde veio. Mas essa esfera, quando você trabalha a sua imaginação ou escuta alguns depoimentos, eu diria a vocês, todos os depoimentos que vêm por aí, você pode dizer, são bons, são ruins, funcionam, não funcionam. Posso dizer que todos estão corretos. Todos funcionam porque, de alguma forma, as pessoas que os testaram tiveram suas experiências. Então você só vai saber se funciona para você se você testar. Enquanto você não testar, enquanto você não tiver um mínimo de dedicação, você simplesmente pode duvidar, mas nunca terá a plena certeza de que algo realmente funciona para você. Por isso eu digo, sempre teste, não acredite, tenha suas próprias experiências e tire as suas conclusões. Tudo bem? Bem, dentro desse projeto de Grabovoi, ele fala muito também que nós devemos pensar muito nos demais. Quando nós pensamos em algo além de nós mesmos, quando nós pensamos em algo global, em algo coletivo, nós aumentamos e potencializamos a força daquele nosso desejo. Existe até uma afirmação dentro dos seus estudos de que se você realmente se cura de algo através da sequência Grabovoi e pensou ou pensa no coletivo quando está fazendo isso, muito provavelmente outras pessoas que têm o mesmo problema podem também se curar. Essa é uma reflexão muito interessante pelo nosso próprio poder, a nossa própria mente de poder nos curar e curarmos outras pessoas. Grabovoi fala muito de cura, apesar da sua intensa fama das sequências que trazem dinheiro, riqueza, prosperidade, abundância, dinheiro inesperado, realizações de metas ou até de coisas impossíveis. Então, entenda bem que quando nós estamos desejando algo fora do nosso próprio ser egoísta, do ser egóico, nós também estamos nos beneficiando. Bem, existem duas realidades, segundo o Grabovoi nos coloca. A primeira realidade é a que está na nossa mente e a segunda realidade é a realidade que nós vemos ao nosso redor e que nós aceitamos como verdade.
Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você pode sentir, isso na verdade é uma realidade que você a concebe, que a nossa consciência coletiva a concebe como verdade. Mas também existe a verdade que está dentro da sua mente. É aquilo que só você aceita ou que só você cria e que você pode imaginar e construir. Então, fica uma reflexão para você. Qual a verdade que você quer para você? Aquela que está na sua mente? Se é essa verdade, tenha certeza de que ela está acontecendo para você agora. E também tem a verdade que você vê, que você não pode negar, e vale de você aceitar ou construir a sua própria realidade. Se uma parte da nossa consciência coletiva hoje mudar, com certeza o mundo começa a mudar. Então todos os pensamentos coletivos, se estiverem dentro de um mesmo propósito, eles têm muita chance de mudar o mundo. Então quando você pensa no coletivo, quando você deseja o bem, o mínimo que seja para cada uma das pessoas, você está fazendo a sua parte e ajudando a consciência coletiva a também mudar o mundo. Isso é algo muito profundo para você pensar. Não importa no divino, na coisa qual você acredita, isso não faz diferença. Se você foca para o bem, você com certeza está fazendo um bom trabalho. E aí, o que você acredita? Quais são os seus fundamentos? Faz sentido para você que quando você pensa no bem, faz o bem e cumpre, fazendo coisas boas, você está beneficiando outras pessoas também? Faz sentido? Espero que sim. Bem, a consciência física, segundo Grabovoi, afeta diretamente a matéria e afeta diretamente a realidade física. Esse é um ponto que é muito colocado dentro dos estudos e das pesquisas que eu tenho realizado. Outra coisa, a matéria depende da consciência. Isso é algo fundamental. E algo que na física quântica nós chamamos da experiência de dupla fenda, onde se descobre a realidade do observador, que a matéria ou o elétron se comporta de forma diferente quando existe uma consciência presente, próximo àquilo que está acontecendo. Então é mais uma confirmação de que não existe nada muito longe daquilo que nós hoje estudamos na física quântica. Perfeito? Muito bem. Quando nós conseguimos modificar a Terra, nós somos capazes de modificar o nosso mundo, outros mundos e até tudo que está em nosso universo. Então a nossa consciência tem o poder de se mudar, mutar e modificar a matéria, sendo num aspecto individual, num aspecto coletivo ou até universal. Expandir para fora, além da nossa própria consciência coletiva, pode ser um ótimo objetivo, porque quando você está fora da sua consciência coletiva, você se manifesta como algo único, como um criador, não independente da criação, ou de Deus, ou de algo todo-poderoso que você acredite. Mas se você se liberta da consciência coletiva, você tem o poder de criar a sua própria realidade. Esta é uma meta de praticamente sairmos às vezes de uma prisão na qual nos encontramos, quando temos a obrigação ou nos sentimos na obrigação de acreditar naquilo que todos acreditam. Perceba que quando você acredita em algo só porque outros acreditam, ou não acredita porque não tem provas suficientemente físicas para assumir aquilo como uma verdade, você está deixando de ser um ótimo cientista, um bom pesquisador e usando a si mesmo como seu próprio fator inquestionável. Quando você tem chance e se permite ser um bom pesquisador, você se torna a prova real de que tudo que você acredita está manifestado em sua própria vida. Por isso, o desafio de aceitar, o desafio de ter responsabilidade e de utilizar aquilo que se aprende como algo prático para se provar algo de que se existe ou não algo além daquilo que você acredita, é tão valioso. Depois que você mesmo tem provas, você não tem mais questionamentos. Essa é uma grande lição. Cada número ele tem uma vibração, todos nós sabemos disso. E com Grabovoi não é diferente. Ele coloca vibrações muito claras a respeito do número do 0 ao 9, dos algarismos, dos dígitos que compõem
as suas sequências. Esses significados nós vamos falar um pouco a vocês um pouco mais adiante e até tentar demonstrar a vocês alguns códigos e as possíveis interpretações da sequência utilizada e como é desconstruída ou construída a realidade através de números, de uma forma muito lógica, de uma forma representativa, e cada número, cada área de conhecimento está ligada a um número. E essas energias, esses números, quando são ativados, quando são vibrados, eles alteram a realidade e ativam essas determinadas áreas. É muito interessante quando se coloca num aspecto lógico, sequencial, que você acaba entendendo como as razões de tais números, de tais vibrações, podem surtir em algo real. Ok? Muito bem. O número, ele é um método muito sólido de controle. Pode perceber que o número ele transita em nossas vidas de forma talvez muito maior do que a gente imagina. Nesse exato momento eu tenho números na minha frente. 16, 01, 02, 03 são os minutos e os segundos desse vídeo. 12.13 gigabytes é o tamanho do vídeo. Eu tenho o horário, eu tenho a data. O número está em toda parte. Então não haveria um motivo pelo qual uma consciência tão inteligente não estabeleceria uma relação lógica de números em nossas vidas. Quando nós passamos a pesquisar a nossa própria genética, a nossa própria biologia, lá encontramos números. Lá encontramos correspondências, proporções exatas de componentes que nos fazem hoje e que nos permite estar vivos. Se você não viu ainda o vídeo Sintonia Fina, dê uma olhada. Está aí no canal, eu vou colocar a dica para você aqui nesse nosso vídeo, para que você também possa entender o porquê o número, porque números estão tão intimamente relacionados às nossas vidas. Outro ponto importante, os dígitos eles estão conectados a um controle, a um nível espiritual. Cada dígito, cada número que nós temos hoje, do 0 ao 9, ele tem uma grafia, ele tem uma energia, ele tem um som. Isso explica o porquê muitas vezes alguns números não precisam ser ditos na língua específica. O simples fato de você dizer um número, de você vibrar esse número, já significa algo muito relevante para que essa vibração seja ativada. Cada símbolo pode ser representado e pode ser comumente compartilhado em todo o universo, correto? Concentrando nos números, nós ativamos e ajudamos o desenvolvimento do espírito, a expansão dos níveis também de consciência. Bem, Grabovoi acredita que as doenças são transgressões à norma. A norma, o que ele diz, é o natural, é o normal, é aquela razão de tudo existir, de tudo ser perfeito, de tudo estar na sua completa harmonia. Então, logo, uma doença é uma transgressão a essa norma. Os acontecimentos, eles geralmente nos trazem emoções. Quando algo acontece em nossas vidas ou no mundo, nós sentimos algo, nós temos uma emoção. Essa emoção ela pode ser positiva ou pode ser negativa. O fato dela ser positiva ou negativa depende muito da nossa leitura, da interpretação, do que nós nos permitimos sentir por aquilo. Contudo, quando nós reconhecemos a emoção como positiva ou negativa, nós temos a chance de transformar essa emoção. E perceba que quando nós reconhecemos, nós temos uma responsabilidade, porque se nós temos uma emoção negativa e transformamos isso em algo, muitas vezes esse algo pode ser uma doença. Quando nós temos uma emoção, permitimos ter uma emoção positiva e transformamos essa emoção em algo, esse algo pode ser a cura. Perceba que existe uma razão, uma lógica entre acontecimentos, entre emoções que sentimos, positivas ou negativas, aquilo que reconhecemos e aquilo que decidimos fazer. Porque quando nós transformamos as emoções, nós transformamos a nós mesmos. Essa transformação, ela já pode ser vista em várias outras linhas de pensamento, incluindo física quântica, meditação ou qualquer outra técnica de recuperação ou de realinhamento com o seu próprio eu interior. Muito bem? Estão acompanhando? Estão gostando? Se estiverem gostando, cliquem ali embaixo, dá um curtir, curta o canal, siga a página, faça comentários. Você participar é muito importante. Combinado? Muito bem. Algumas dicas importantes. Não julgue
para não ser julgado. Algo óbvio, não custa nada repetir. Perdoe para ser perdoado. Também algo muitas vezes pode parecer um pouco óbvio, mas não devemos também deixar de praticar. Outra coisa, aceite sua própria vida com gratidão. Isso é uma dica muito importante também, que nós podemos sempre seguir. E o amor incondicional a si mesmo e aos outros. Então, numa lista aqui de alguns itens, terminando para que vocês possam entender bem, os números estão ativos, então não são crenças ou um tipo de ritual. Então não se preocupe com isso, ok? Nós falamos de uma ciência de harmonização com Grabovoi em todos os aspectos da vida. Então pense muito bem que é uma ciência de harmonização. Não é uma crença, não é uma repetição, não é algo mágico. Segundo consta, não deixa de ser uma ciência. Você precisa testar para conhecer. Visualizações são muito recomendadas, porque como o estado de pilotagem que nós explicamos agora há pouco, rapidamente, vocês teriam como visualizar algo acontecendo, você sendo curado, a imagem de algo fantástico acontecendo no momento que você fala as sequências, né? Imaginar os números em 3D é muito interessante. Imaginar as sequências tridimensionais, pode até em prata e brilhante, que é recomendado pelos professores licenciados de Grabovoi. Podemos colorir os números muitas vezes com cores favoritas ou com cores indicadas para cura. É muito interessante que existem hoje cromoterapias e etc. E você pode muito bem utilizar esses recursos e unir aos números Grabovoi. Por que não? Não é? Outra coisa, você pode movimentar os números, esticando, separando, unindo a um determinado ponto, ou seja, faça um movimento que você julgar confortável para você. Imaginativo. Seja criativo. Imagine os números dançando, indo de um lado para o outro, como for mais fácil para você. Números em esferas pequenas, grandes, no corpo, no local onde você quer curar, não importa, né? Você pode usar sequências na sua cabeça caindo como a chuva, preferencialmente em luz prateada. Imagine chuvas de prata e as sequências caindo na sua cabeça como se fossem gotas de água, com os números nessas gotas. Você pode também escrever os números mentalmente nas nuvens, que aliás é uma das coisas muito interessantes que eu descobri. É muito indicado você escrever o número nas nuvens, você escrever o número no céu, você escrever o número na lua, você escrever o número no espaço, porque quanto mais remoto, quando você concentra em áreas mais remotas da sua consciência, as coisas chegam mais rápidas. Olha que interessante. O resultado das sequências pode ser mais rápido quando você projeta os números em áreas mais remotas, no céu, na lua, no universo, nos planetas, em áreas que não estão no nosso presente, na nossa realidade, no nosso dia a dia. Gostou dessa dica? Eu também gostei. Escrever as sequências no papel, colocar embaixo do copo d'água, na garrafa, numa jarra, como eu já mostrei em outro vídeo para vocês que eu utilizo, os números nas jarras, é muito importante também, pode trazer um efeito. Levar as sequências no bolso, colocar um post-it, pregar num quadro, na carteira, no banco do carro, no vidro do carro, para que você possa sempre conferir, ou sempre estar olhando as sequências que você está utilizando. Podemos colocar os números nas paredes, na geladeira, em todos os lugares, colocar embaixo do travesseiro para que você possa trabalhar com esse número trabalha para você durante a noite, não é? Lembrar desses números, escrever números com seus objetivos, por exemplo, num caderno de metas, você pega o caderno de metas e escreve uma sequência, para você estar sempre olhando, e nós teremos algumas surpresas em relação a onde colocar esses números também nos materiais que nós vamos divulgar. Escreva números na pele somente com o dedo, de repente você pega o seu braço e escreve um número, imaginando o número, né, que você está escrevendo, ou até com lápis, ou fazendo um local doente, uma tatuagem falsa, por que não? Não é? Escrever com fita adesiva, etiquetadora, o que você tiver, e pregar em algum lugar que precisar. Se você escrever várias sequências, a dica é que você se concentre em uma sequência por vez. Pode escrever várias, não tem problema, não tem limite, tá? Mas é importante que você se concentre em uma sequência por vez, tudo bem?
À medida que você se concentra numa sequência numérica, imagina o resultado desejado. Então, se você está pensando numa cura, pensou na sequência, já se imagine curado. Se imagine como você estaria curado com o uso daquela sequência. A imaginação, a criatividade no seu estado criacional é muito importante, porque o que você está fazendo, além de harmonizar, é criar o seu estado natural. Mas, Tânis, qual a diferença disso para a psicologia positiva? De eu me sentir curado, de eu rezar, de eu achar que eu devo fazer algo em especial, uma meditação diferente da sequência Grabovoi? O desafio da sequência, na verdade, é você entender que cada sequência tem uma finalidade específica. Então, por isso, ela é, de uma certa forma, muito lógica e direcionada a um determinado fim. Esse é um tipo de resposta que eu encontrei para, obviamente, entender um pouco melhor a sua ativação ou o seu funcionamento efetivo em algo específico. Porque o número consegue nos trazer especificidade. E é isso que a sequência, para mim pelo menos, demonstra. Especificidade. Um direcionamento específico energético. Outra coisa que você vai entender, que à medida que você concentrou, as mudanças que você obtém, elas são permanentes. Quando elas ocorrem, elas acontecem no nível da sua consciência. Por isso que você deve, de uma certa forma, respeitar muito este comportamento. Cada vez que você se concentra nos números, você sempre está um passo adiante. Isso é muito interessante. E concentrando, obviamente, na salvação global, você vai estar, com certeza, beneficiando outras pessoas que precisam do mesmo que você ao redor do mundo. E aí, o que você me diz? Está pronto para o desafio? Gostou das explicações do como fazer? Eu tentei ser o mais sucinto e o mais objetivo possível. Mas se você tiver dúvidas, mande sua pergunta, mande um e-mail, pergunte lá no grupo Geração Quântica no WhatsApp ou escreva nos comentários. Nós faremos o melhor para que você consiga vencer os seus desafios, experimentar os benefícios da sequência Grabovoi e, com certeza, compartilhar essas informações com todas as pessoas que você ama. Eu deixo aqui o meu abraço do tamanho do sol e um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Vejo você. Tchau, tchau.